Olá, meu nome é Flávia Diane e você está no canal Bases da Físio. Hoje vamos falar um pouco sobre os tipos de diagnósticos, modelos de aplicação e de avaliação nos pacientes. Então, falando desde o passado até os dias atuais, começa-se pelo diagnóstico anatomopatológico. O que é isso? Quer dizer que se uma estrutura do paciente estiver modificada, estiver com algum tipo de lesão ou modificação, isso é a causa da dor desse paciente. Então, a anatomia dele refere-se à patologia em relação a sintomas. Isso tem um pensamento muito fechado em relação ao modelo biomédico, que geralmente era o que se começou na fisioterapia. Então, se eu tenho uma dor no ombro e faço um exame de imagem e vejo que eu tenho uma tendinopatia do supraespinhoso, vejo que tem um desgaste do manguito rotador, enfim, vejo alguma diferença, né, na questão anatômica, isso é justificado pela minha dor. Mas isso cada vez mais está se caindo por terra. Aí, desse tipo de diagnóstico, passou para o diagnóstico cinético patológico, que eu acredito que muitas pessoas ainda têm esse pensamento. Inclusive eu tenho dificuldades, não vou mentir, para me desprender desse tipo de diagnóstico no paciente. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cinética modificada, ou seja, o movimento ou alguma questão estrutural de movimento está modificada no paciente e por conta disso ele tem a patologia, por conta disso ele tem a dor. Ou seja, o paciente tem dor no ombro, vamos fazer uma suposição que no exame de imagem não deu nada, mas ele tem uma discinese escapular. Ou seja, a discinese escapular é a causa da dor dele. Ele tem uma dor anterior do joelho e quando foi feito o teste de Shep-Down, ele tem um valgo dinâmico. Então, o valgo dinâmico é a causa da patologia e da dor, da sintomatologia desse paciente. E isso é o diagnóstico cinético patológico. Atualmente, o que mais a gente tem preconizado? O diagnóstico cinético funcional. Óbvio que fisioterapeuta tem que avaliar biomecânica, tem que avaliar movimento, tem que avaliar questões biomecânicas no paciente. Só que não é puramente isso. O que acontece? Muitas das vezes o paciente tem um valgo dinâmico sim, mas ele não tem dor no joelho, é assintomático. Então nem sempre a cinética modificada vai levar a uma patologia, vai levar a alguma sintomatologia nesse paciente. Então nós temos que ver não só o bio, ou seja, a questão biomecânica, biológica, biomédica. Nós também temos que ver o psíquico e o social. O que acontece? A dor, a gente sente a dor na periferia, né? Mas ela é construída dentro do sistema nervoso central. É o seu cérebro, o seu encéfalo que processa essa dor para que você tenha essa resposta de dor na periferia. Então, não é somente uma questão biomecânica, biomédica, biológica, e sim as repercussões desses sistemas para com a sintomatologia do paciente. Nós temos pensado muito, e esse modelo não é novo, mas está sendo implementado muito mais a partir de 2010 para cá. Tem se falado bastante nele, que é o modelo biopsicossocial. Vocês vão associar com as 3 bolinhas, né? Uma bolinha é o bio, uma bolinha é o psíquico e uma bolinha é o social. Mas não necessariamente essas variáveis vão estar em mesma significância no paciente. Tem pacientes que a questão bio, ela é gritante, ou seja, geralmente quando o paciente tem relação com as questões biomecânicas, cinesiológicas, musculares, ou em traumas agudos também. Por exemplo, você teve um entorse de tornozelo, então isso foi um trauma agudo que pode ter gerado essa sintomatologia. Então, às vezes, o bio é muito importante. E o psíquico e o social não tanto. Mas tem pacientes que o psíquico grita, tá ali chamando, e o social um pouco mais, mas o bio é um pouco mais esquecido. Então, você tem que analisar o paciente nesses 3 fatores. Você tem que ver qual é a maior, através da sua avaliação, anamnese, conversa com o seu paciente, lembrem de fazer perguntas abertas. Então, através dessa conversa no paciente, você vai ter essa classificação dentro da sua cabeça para poder fazer o melhor manejo desse paciente.
Outra coisa importante para se avaliar no seu paciente é as relações dos tipos de classificação de dor. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar aqui no card para vocês, que é a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. Não necessariamente o indivíduo vai ter somente um tipo de dor, ou seja, não necessariamente ele vai ter uma dor só nociceptiva, uma dor só nociplástica. Geralmente, o que acontece? Do mesmo jeito daquelas bolinhas do biopsicossocial, tem relação dos tipos de dores. Tem pacientes com uma nociplastia muito mais avançada, muito mais proeminente, vamos dizer assim, ou uma nocicepção muito mais proeminente que uma nociplastia. Então, você, como clínico, deve fazer uma triagem através da sua avaliação para que você consiga mapear como esse paciente está respondendo para você. Para, assim, junto com a questão biopsicossocial, você ver em quais técnicas ele se enquadra em relação a nociceptivo, neuropática e nociplástica. Alguns instrumentos que podem ajudar bastante nessa avaliação com o paciente são os questionários. Tem vários questionários validados e traduzidos para o português que podem ajudar bastante. Alguns deles são questionário para depressão de Beck, escala tampa para cinesiofobia, escala de pensamentos catastróficos, o SF36, que avalia a qualidade de vida, e entre vários outros aspectos. O START Beck, que engloba aí essa questão do biopsicossocial, principalmente para pacientes com dor de coluna. O PI Detect, que vê a questão de quanto você pode ter uma dor neuropática envolvida no quadro do paciente. O inventário de sensibilização central e vários outros questionários. Ah, Flávia, mas aí eu vou passar 7 dias com o paciente, né, pra botar esse questionário tudo. Não, gente, calma. Através da sua anamnese, você vai ter um feeling, né, com o paciente e ver se ele tem uma propensão de ter uma cinesiofobia, catastrofização, uma catastrofização, dentre outras coisas que você vai poder detectar para daí você fazer um norteio do resto da sua avaliação. É importante que você tenha todos esses questionários guardadinho no bolso, porque aí, ao depender do começo da sua avaliação, você já põe para o paciente fazer, ou até mesmo na segunda sessão, antes de entrar no consultório, pede para ele preencher, se ele tiver condição de leitura, e você imprime, entrega, na recepção mesmo ele responde, e você não perde tempo de conduta com o paciente. Então, isso pode ajudar bastante em relação a mapear esses achados no paciente. Então, esses questionários eu tenho todos em PDF. Eu não sei se eu vou conseguir os links para deixar todos aqui na descrição, mas qualquer dúvida, você entra lá no meu direct no Instagram, meu Instagram é aberto, é Flavia_Diana, com 2A no final, que aí eu mando o PDF para vocês sem problema nenhum. E eu acho que eu consegui passar o que eu queria hoje, que era em relação a essa evolução de avaliação no paciente e como o biopsicossocial está englobado em relação à nossa avaliação atual. Então, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui embaixo no canal, deixem seu like e até o próximo vídeo.